Boa noite, CCC. Quem está feliz com Jesus, dá um aplauso para Ele, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração seja ao Seu nome. Amém? Né? Que louvor gostoso, que culto agradável, né? E eu queria já começar pedindo, por gentileza, que você abrisse a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 3, versículo 1, nós vamos começar lendo dois textos, né, e aí depois eu vou dar uma introdução. Enquanto você chega aí, eu vou tomando uma água. Calor do norte. Quem chegou lá, diga amém. Quem não chegou, diga misericórdia. Né? Acompanha aí na sua Bíblia de papel ou no celular, ou com a gente aqui, que nós vamos colocar o texto também. Esdras capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar de Deus, o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Agora, vira um pouquinho as páginas da sua Bíblia aí, ou dá uma passadinha de dedo para frente. Vamos ler o texto de Neemias, capítulo 8, versículo 1 também. Acho que já é o próximo livro da sua Bíblia. Quem chegou lá, diga amém. Amém. Né? Neemias 8, capítulo 1, fala o seguinte: todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no dia 1º do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Amém. O tema da minha palavra nessa noite é como um só homem. Nesses dois textos, nós vemos ali que o povo de Israel se une e o texto enfatiza que toda a nação, naquele momento, se reuniu num lugar como um só homem. Né? Então, o ano passado eu estava lendo esse texto e Deus me chamou a atenção para esse texto, e Ele começou a forjar isso dentro do meu coração, a moldar isso na minha vida. Né? Quantos aqui você já leu um texto da palavra de Deus e parece que aquilo ressalta na sua vida, né? E parece que tudo que acontece para frente, seja a situação, seja a circunstância, parece que o Espírito Santo traz à memória aquele texto outra vez, né? E eu estou aqui meditando em cima dele durante todo o segundo semestre, né? E eu queria compartilhar essa palavra. O tema é como um só homem, andando em unidade. Né? Então, a nação naquele momento, eles estavam voltando do cativeiro da Babilônia, né? Eles se reuniram naquele lugar para determinar quais seriam os fundamentos que eles queriam estabelecer como povo, como nação, para o futuro que Deus tinha para aquela nação, para aquele povo, né? E eles decidiram
se reunir ali e estabelecer alguns fundamentos para andar em unidade com aquilo que estava no coração de Deus, né? E Deus começou a ministrar isso na minha vida, e eu queria compartilhar isso com você. Não creio que é uma palavra para começo de ano, mas é uma palavra que vai ser como uma bússola, como um apontamento, um direcionamento para a estação que você está vivendo, né? Somos muitas pessoas aqui nesse salão, mas cada um tem um tempo, cada um tem uma estação. Às vezes o momento que eu estou vivendo não é o mesmo momento que você está vivendo, às vezes não é o momento do que o irmão do lado está vivendo, mas eu creio que Deus, Ele tem uma provisão para esse tempo, para essa estação, para esse momento que você está vivendo, e eu creio que o que nós vamos falar hoje coopera com aquilo que Deus quer estabelecer na nossa vida, amém? Eu queria orar por esse tempo, queria que você fechasse os seus olhos, abrisse as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, a gente quer te agradecer pela sua presença, Jesus. Obrigado porque o Senhor já tem se mostrado manifesto no nosso meio, desde o começo do louvor, Pai. Nós estamos aqui para poder exaltar, engrandecer, entronizar o teu nome, e nós queremos que o Senhor seja exaltado, Pai, nesse culto, na nossa vida, na nossa família, em tudo que nós fazemos, Pai. E nós queremos dizer nessa noite que nós nos abrimos, Jesus, para receber aquilo que está no nosso coração, aquilo que está no seu coração para as nossas vidas. Espírito Santo, fala conosco, ministra ao nosso coração aquilo que está no coração de Deus, que a sua palavra seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, que a sua palavra seja o nosso baluarte, que a sua palavra possa nos alimentar, nos nutrir, nos fortalecer, nos edificar nessa noite, Pai, para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Dá um aplauso ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Quando nós falamos em andar em unidade, nós estamos falando de andar em concordância, né? Algo que Deus começou a ministrar no meu coração é: Francisco, com o que você tem concordado, com o que você tem se unido, né? E eu comecei a meditar em cima disso e buscar na palavra aquilo que o Senhor nos diz a respeito disso, né? E nessa noite que nós possamos ponderar, que nós possamos considerar, que nós possamos meditar naquilo que nós temos concordado, naquilo que nós temos andado unido, né? Então a palavra do Senhor nos diz, em 1 Coríntios capítulo 6, fala o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. O versículo 16 fala assim: vocês não sabem que aquele que se une com uma prostituta é um corpo com ela? Porque está escrito: os dois se tornarão uma só carne. Versículo 17: mas aquele, porém, que se une ao Senhor, é um espírito com Ele. Então, assim, esse texto mostra para a gente que o reino espiritual, ele é real, né? Então, é importante, é de extrema importância considerarmos as coisas com que nós estamos concordando, as coisas com que nós estamos entrando em unidade, as coisas que nós temos levado e andado junto com a gente da nossa jornada. E eu comecei a meditar em cima disso, sabe? E eu quero que você entenda que quando nós andamos em unidade, em concordância com alguma coisa, com alguém, com algum sentimento, com algum pensamento, né? Aquilo que nós estamos andando em concordância ou em unidade, tende a fazer parte de quem nós somos. Se eu ando em concordância com a santidade, a santidade começa a trabalhar quem eu sou, sim ou não? Então, eu deixo de ser impuro, ou deixo de ser não santo, e se eu começo a concordar com a santidade, se eu começo a andar em unidade com a santidade começa a fazer parte de quem eu sou, sim ou não? Agora, quantos aqui você já foi numa casa aonde a família anda em concordância com a gritaria?
né? E eu me lembro uma vez no acampamento, que nós éramos jovens, e ali perto da meia-noite, o responsável pelo quarto falou assim: é hora de dormir, e eu não quero ouvir nenhum pio. Todo mundo com a luz desligada, ele foi para a cama, e quando ele deitou na cama, o que todo mundo fez foi pio. Estava em concordância com a desobediência. Sim ou não? Então, se nós andamos em concordância com a gritaria, né, tem uma situação engraçada, não contei de manhã, né? E em algum momento, 3 indivíduos da nossa casa estavam nos desafiando e querendo atravessar a linha do pio, né? E graças a Deus o responsável pelos indivíduos não estava sobre minha responsabilidade, eu estava em outro ambiente, né? Mas a delegada falou: obedeçam agora! E eu só ouvi alguém lá do fundo falou: não precisa gritar. E a delegada com mais autoridade falou: eu não estou gritando. E eu desci e fui para o meu ambiente: o que vocês estão fazendo? Né? A delegada está gritando com a gente, ela não grita, né? Mas quantos estão entendendo? Se você se une com a gritaria começa a fazer parte de você. Se você se une com a imoralidade começa a fazer parte de você. Se você se une com a mentira começa a fazer parte de você. Então a unidade, a concordância não tem simplesmente a ver com situações ou com circunstâncias, mas a concordância e a unidade tem a ver com a nossa identidade. E nessa noite eu queria lembrar que eu e você fomos feitos e somos filhos de Deus. Então se nós fomos feitos e somos filhos de Deus, devemos andar e ter a identidade de filhos de Deus. Sabe, né? Então, muitas vezes muitas vezes a maneira com quem a gente anda ou com quem a gente concorda, né, determina as pessoas com quem a gente anda, né? Você já viu aí pessoas que gostam de futebol, são amigos e conversam com outras pessoas que gostam de futebol. Meu amigo, você veio com a roupa certa, vai Corinthians, entendeu? As pessoas que gostam de automobilismo, conversam sobre automobilismo. As pessoas que gostam de pintar, conversam e falam sobre pintura. Então, o que acontece? A nossa unidade, a nossa concordância, não somente afeta quem nós somos, mas afeta o grupo com quem nós andamos, né? E afeta também o grupo com quem nós andamos, afeta as coisas que nós ouvimos, afeta as coisas que nós vemos, afeta aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, entendeu? Então nós precisamos lembrar que nós somos filhos de Deus, precisamos andar como filhos da luz. Sabe, eu quero que você saiba que você, como filho de Deus, você não está sozinho, você faz parte do corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a família de Deus, nós somos a igreja do Senhor, nós somos a luz do mundo, sacerdote real, povo escolhido pelo Senhor, amém? Então eu quero te animar assim, não ande sozinho, porque o seu socorro, aquilo que você precisa para o seu tempo, para a sua estação, muitas vezes está ao seu lado. O seu irmão em Cristo, outro membro do corpo de Cristo, né? Então, com que nós concordamos, aquilo que nós andamos em unidade, não somente fala da nossa identidade, fala com quem a gente anda, mas nós querendo ou não, concordando ou não, aquilo que nós andamos em unidade, aquilo que nós concordamos, nos leva para um destino, sim ou não? Nos leva para um destino. Lembre-se, Deus
me salvou, te salvou, com um propósito e para um propósito. Então, nesses dias, nós precisamos reavaliar, nós precisamos observar, nós precisamos considerar, Deus, o que será tudo que eu estou concordando, tudo que eu estou andando em unidade, tudo que eu estou trazendo na minha bagagem, nesse caminho, nessa corrida, nessa maratona, nesse propósito que o Senhor tem para a minha vida, para estabelecer o reino de Deus. O Senhor quer que eu continue andando com isso? E a unidade é tão importante. Vamos ver algumas coisas que a palavra de Deus nos fala. Olha que a palavra de Deus nos fala em Amós 3. 2 pessoas andarão juntas se não tiverem acordo. Se não tiver unidade, não tem como andar junto. Imagine um puxando para a esquerda, outro puxando para a direita. Imagine um querendo ser santo, o outro querendo ser profano. Imagine um querendo ter a mente de Cristo e o outro querendo ter a sua própria mente. Não avança, não vai para frente. Então não tem como andar junto se não tiver unidade. Olha o que Jesus nos diz. Jesus nos diz em Marcos capítulo 3, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. E olha mais, ele diz o seguinte: se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. Eu gosto muito de uma outra tradução que fala assim, ó, uma casa dividida, ela não prospera. E o que eu amo nesse versículo, sabe o que é? A engenharia reversa desse versículo. Para e pensa comigo, se isso faz sentido para você. Se uma casa dividida não prospera, o que acontece com uma casa unida? Responde para mim. O que acontece com uma casa unida? O que acontece com um casamento unido? O que acontece um casal que tem as finanças unidas? Prospera. O que acontece um filho de Deus que anda em unidade com Deus? Vai prosperar. Quantos estão entendendo? Né? Então, o próprio Jesus nos fala isso. Então, a minha pergunta e o que Deus começou a questionar no meu coração é: Francisco, o que você tem deixado entrar dentro da sua casa? Porque aquilo que você traz para você e faz parte da tua identidade, isso vai ser regado em todas as áreas da sua vida. Aquilo que você traz para você, você vai levar para o seu casamento. Aquilo que você traz para você, você vai levar para o teu relacionamento com os seus filhos. Aquilo que você traz para você, você vai levar da maneira como você usa com os seus recursos. Não pense que se unir com o tigrinho vai fazer as suas finanças prosperarem. Isso não é engraçado. Sabe por quê? Porque isso não faz parte do padrão do coração de Deus. Quantos estão entendendo? Né? Nós ouvimos nessa noite: honra o Senhor com todos os seus bens. Então, algo que eu tenho decidido ano após ano, é que eu vou unir os meus recursos com Deus. Porque quem proveu todos os recursos foi quem? Então, a única resposta que eu posso dar é que todos os recursos que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu vou unir com o meu Senhor, que é o provedor de todas as coisas. E quando eu falo disso, não estou falando somente de recurso financeiro, eu estou falando de tempo, estou falando de relacionamento, eu estou falando do vigor da minha força, da minha vida, de como eu vou conduzir aquilo que o Senhor tem me dado. Sabe algo que o Senhor começou a falar comigo e ministrar o meu coração? Pensa, hoje você acordou. Não pense que você acordou porque você é bom, ou porque eu sou bom demais. Nós acordamos porque a palavra do Senhor nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele nos deu mais um dia de vida. Então eu vou usar todos os recursos desse dia, se unindo e concordando com aquilo que o meu Deus está querendo que eu concorde. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo compartilhar nessa noite? Né? E isso, eu quero que você saiba que eu estou junto com você, porque como eu dei risada do tigrinho, eu também dou esse sorriso, quando Deus vem confrontando a nossa vida a respeito disso.
E o interessante é que não é o meu pastor me confrontando, não é a minha igreja me confrontando, mas é o meu Senhor, é o meu Pai, é o meu Deus falando ao meu coração. E eu não tenho nem a desculpa para dizer, ele está equivocado, porque quando é a mulher, quando é o pastor, quando é o amigo, a gente fala assim, está equivocado, só está vendo um lado da moeda, ela não quer dar o braço a torcer, né? Mas olha o que Jesus orou em João 17, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Olha o que Jesus orou, para que todos sejamos um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também, que nós também estejamos em ti, neles, para que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus orou isso, que é mais ou menos assim, se você vai fechar com alguém, se você vai concordar com alguém, se você vai andar em unidade com alguém, ande em unidade com Deus, ande em unidade com o Filho, ande em unidade com o Espírito Santo. Por quê? Porque através da unidade com Deus, não se preocupe, Ele vai fazer com que a sua vida cumpra o propósito para qual Ele tem estabelecido em você. Olha o que diz Efésios capítulo 4, olha que Paulo nos relata, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança que a qual vocês foram chamados é uma só, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Paulo nos alerta, tenha essa unidade com o Espírito, porque o que Paulo está fazendo nesse texto? Ele está nos lembrando do que nós fazemos parte. Ele está falando assim, se você andar em unidade com o Espírito, lembre-se, você não está sozinho, você faz parte de um corpo. Se você está andando em unidade com o Espírito, lembre-se, a sua esperança é que Cristo Jesus veio, morreu e ressuscitou, e Ele foi assunto aos céus, mas a nossa esperança é que um dia Ele voltará. É para isso que nós vivemos. Paulo está dizendo, lembre-se, é um só Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida e entregamos o nosso coração para Deus, nós estamos dizendo, Senhor, não somos mais dono de nós mesmos, você é o nosso dono. E sabe o que acontece? Isso são características que nenhum homem pode produzir no outro homem. Por que Paulo fala, una-se, tenha unidade no Espírito, porque a única pessoa que pode transformar o coração de uma outra pessoa é o Espírito Santo de Deus. Quantos lembram que o Espírito Santo de Deus é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo? E por isso que Paulo está dizendo, nesse caminho, para nós sermos transformados, para nós podermos avançar para o propósito que Deus tem para nós, nós precisamos nos unir com o Espírito. Um só Senhor, uma só fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Um só batismo. Paulo está lembrando, quando você se une com o Espírito, lembre-se, o velho homem morreu na água. Você nasceu para uma novidade de vida. Você nasceu para ter uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Depois que você crucificou o velho homem no batismo, você recebeu o Espírito Santo de Deus. E a palavra nos diz que o Espírito da verdade nos guia em toda verdade. Então o Paulo está falando, lembre-se, ao se unir, ao concordar, ao entrar em unidade com o Espírito, tem todos esses benefícios que fazem parte da família de Deus, do corpo de Cristo, da noiva do Senhor. E olha o que a palavra nos diz, Paulo continua nos dizendo, em Gálatas 15:33, lembre-se, o que nós estamos concordando, o que nós estamos andando em unidade.
1 Coríntios 15 fala o seguinte: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, como justos recuperem o bom senso e parem de pecar. Vou beber uma água. Sabe, amados, quando eu penso em costumes corrompidos, o que me vem ao coração é que costumes contaminados, quando aquilo já faz parte da minha prática, aquilo que eu já faço sem ter o temor, aquilo que eu já ajo no meu dia a dia, quando eu tenho costumes contaminados, fala de uma mente contaminada, fala de um coração contaminado, e vai além, porque por mais que tentamos esconder, por mais que tentamos controlar, fala de uma boca contaminada, fala de um olho contaminado, fala de ouvidos contaminados. Por quê? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Lembra-se, Jesus falou, se você olhar e no seu coração desejar, já pecou. Por quê? Porque nós precisamos avaliar com que nós estamos nos unindo e concordando, porque nós querendo ou não, isso, você querendo controlar, não, mas isso transborda, isso já é comunicado em tudo que você faz. Quantos estão entendendo? Gálatas 6 fala o seguinte: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Sabe, esse texto diz o seguinte: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Sabe, muitas vezes nós colocamos a culpa em Deus, colocamos a culpa nas circunstâncias, mas a grande verdade é que nós estamos vivendo hoje aquilo que nós temos semeado na nossa caminhada. Uma coisa que eu falei, eu preguei essa palavra num campus e eu falei o seguinte: sabe uma coisa que o Espírito Santo começou a falar comigo, para 2025, eu falei assim, 2025 é um ano que eu vou obedecer mais ainda a minha esposa. Sim! Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala o seguinte, que o meu desafio é amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Sabe, e ele não se poupou. O marido não tem que dar 98%, 70% não é suficiente, 80% não é suficiente. Meu amado, parabéns, você está no caminho. Tem gente que não dá nada, mas o que Cristo está pedindo para a gente é 100%. Então eu falei assim: Senhor, depois de te ouvir, eu vou ouvir o teu Espírito Santo aqui na terra. Então, é mais ou menos assim, de noite, quando estou dormindo, ela fala dormindo e eu acordo assim: fala, Mariane, que o seu servo te ouve. Sabe por quê, amados? Não tem a ver com a Mari, não tem a ver com a minha esposa, tem a ver com aquilo que a palavra de Deus propõe para mim. E se eu me unir com o Espírito Santo, eu simplesmente vou corresponder àquilo que a palavra propõe para mim. E a maneira que a palavra propõe para mim é que eu devo amar a minha esposa da mesma maneira que Cristo amou a igreja. E isso não tem a ver com a Mariane, não tem a ver com o pastor Luiz, não tem a ver com a CCC. Isso tem a ver com o propósito que eu tenho em Deus para viver tudo que Deus tem para mim. Quantos estão entendendo? Né? Da mesma maneira ele fala: pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. Da mesma maneira fala o seguinte: se você for fiel no pouco, com aquilo que eu tenho colocado na sua mão, eu mesmo te colocarei sobre o muito. Então o resultado das nossas finanças, muitas vezes, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, daquilo que nós queremos tentado conquistar, não vai para frente porque nós não temos sido fiel no pouco. Entendeu? Deus não vai estabelecer o propósito dele, Deus não vai estabelecer aquilo que está no coração dele, quebrando o princípio. Quantos estão entendendo? Diga amém. Obrigado, eu não estou sozinho. Né? Então, o Senhor Jesus, Ele ora o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu.
Paulo fala o seguinte em Romanos 2, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, independente do que você está passando. Eu quero que você saiba que Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para os seus filhos, para as suas finanças. Não pense que o Senhor vai te livrar do problema, Ele vai te livrar no problema. Quantos estão entendendo? Porque o problema não determina quem é o nosso Deus. O nosso Deus é Deus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se alinharmos a nossa vida, se unirmos aquilo que a palavra dele propõe para a gente, Ele vai agir. Agindo Deus, quem impedirá? E o primeiro fundamento, tudo isso foi introdução, mas já estou terminando. Você anota rápido aí. Primeiro fundamento para você viver em unidade. Nós vemos aqui em Esdras capítulo 3, que eu vou ler novamente. Fala o seguinte: quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros, começaram a construir o altar de Deus, do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. A primeira coisa que aquela nação fez, ao voltar do exílio, a se encontrar ali e se reunir, todos com o mesmo coração, eles falaram o seguinte: nós vamos restabelecer o altar do Senhor. Sabe, o primeiro fundamento para viver em unidade é uma vida de consagração. Altar fala de consagração, altar fala de sacrifício, altar fala de sangue derramado, remissão dos pecados, altar fala de comunhão com Deus. O que Israel estava fazendo naquele momento é o seguinte: Deus, nós estamos aqui como nação e nós vamos usar todos os nossos recursos, todo o nosso conhecimento, todos os nossos talentos, toda a nossa força, para fazer a coisa certa, colocar o Senhor no centro. Não tem como a gente querer prosperar sem Deus ocupar o lugar que é devido a Ele. E uma vida de consagração fala o seguinte: que eu e você precisamos gastar todos os nossos recursos para dar a Deus o que é de Deus, para colocar Deus no lugar certo. E aquela nação decidiu colocar Deus no centro daquela nação, no centro desse novo começo que eles estavam vivendo. Sabe, mas pastor, nós não temos mais um altar físico, nós precisamos mais fazer um sacrifício. O que eu quero lembrar, gente? Precisamos lembrar que no Novo Testamento, o altar é a cruz, o sacrifício foi Jesus. O sangue que foi derramado na cruz, Ele nos limpou e nos purificou de todo o pecado, para que eu e você pudéssemos ter comunhão com o Pai. Lembra o que diz João 3,16? Que Deus nos amou de tal maneira, que deu seu único Filho, para que se todos nós nele crescêssemos, não perecêssemos, mas tenhamos a vida eterna. O sangue já foi pago, o sacrifício já foi feito, o sangue já foi derramado. Sabe, nós precisamos lembrar que ter uma vida cristocêntrica é deixar e permitir que Jesus Cristo seja o Senhor da nossa vida. Lembra o que diz em Timóteo? Que não existe nenhum outro mediador entre Deus e o homem, nos céus e na terra. Só existe um mediador, Cristo Jesus, homem. Lembre-se, eu e você fomos comprados por um alto preço. Pedro nos diz o seguinte, no capítulo 1, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, não foi por prata, não foi por ouro, que eu e você fomos redimidos da nossa vã maneira de viver.
que lhe foi transmitido pelos seus antepassados, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos dias, em favor de nós. Por meio dele, nós cremos em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança que nós temos está em Deus. Porque nós precisamos lembrar da cruz, porque nós não podemos nos esquecer da onde Deus nos tirou, a obra que Deus começou na nossa vida. Amado, independente do tempo, independente da estação, eu não sei quais são os problemas que você está lutando, eu sei, nem sei muito bem os problemas que eu estou lutando, mas eu sei que todos nós temos desafios e lutando com problemas, independente do que nós estamos passando. Nós não podemos esquecer que aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completá-la. Quantos creem nisso? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Jesus, Ele nos fala o seguinte, que para você ter uma vida de consagração, uma vida cristocêntrica, onde Deus é o centro, Ele nos dá uma receita, que está lá em Lucas 9. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Saiba o seguinte, não tem como viver uma vida de consagração, não tem como se unir com Deus, se unir com o Espírito, se unir com o Pai, sem nós passarmos pela cruz. E o interessante é que eu nunca tinha me detido nesse texto, ele fala o seguinte: pegue a sua cruz diariamente. Vocês lembram que nós pregamos muitas vezes, que a vida com Deus é um estilo de vida, sim ou não? Sabe por quê? Porque isso acontece diariamente. Diariamente você precisa acordar, se lembrar das misericórdias do Senhor. Ele te deu mais um dia de vida, e você mesmo sabe aonde o sapato aperta, sim ou não? Você sabe aquilo que você está lutando, você sabe aquilo que está te desafiando, e diariamente você precisa fazer essa lista. Pai, a fofoca, eu não vou me unir com a fofoca nesse dia. Pai, eu não vou me unir com o meu achismo. O que a sua palavra me diz? Eu não vou me unir com a gritaria. Senhor, eu não vou pegar e usar os meus recursos indevidamente. Senhor, eu não posso comprar com cartão de crédito, eu não vou comprar. Nesse dia eu vou me unir com a sabedoria que vem do alto, eu vou me unir com o contentamento, eu vou me unir com a longanimidade, eu vou me unir com a paz, com a benignidade, com o domínio próprio, com a santidade. Senhor, não deixa que saia da minha boca nenhuma palavra que vai edificar. Senhor, não me deixa, eu não vou me unir com a cabeça dura. Senhor, nessa manhã eu quero me unir com o coração quebrantado, eu quero me unir com o coração rendido. Por quê? Porque a sua palavra diz que o Senhor, Ele habita com os quebrantados de coração. Quantos estão entendendo? Diariamente nós precisamos ir para a cruz, diariamente nós precisamos negar a nós mesmos. E lembre-se, não é o pastor Francisco que está dizendo isso, é o próprio Jesus que está dizendo isso. O próprio Jesus nos dá essa receita. Você quer me seguir? Sim, Jesus, eu quero te seguir. Você quer andar junto comigo? Sim, Jesus, eu quero andar junto contigo. Então pega essa receita. Negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz. E faz o quê? Siga-me. Parece simples para quem está falando, né? Ai, Jesus. Mas sabe, amados, nós precisamos entender que ir para a cruz diariamente faz parte desse estilo de vida, mas Paulo nos dá um entendimento muito maior. Ele fala que nós andarmos na cruz, seguimos a Jesus, faz parte do nosso culto racional. Romanos 12 fala o seguinte: portanto, irmãos, ouça isso, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, ouça isso,
que não se ofereçam em sacrifício vivo. Opa, desculpa, ninguém viu, né? Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Quando nós mantemos uma unidade vertical, quando nós concordamos de uma maneira vertical com Deus, nós desfrutamos de uma unidade horizontal com os nossos irmãos, com os nossos relacionamentos. Esses dias eu fui numa comunhão de células, me convidaram, né? E eu quero dar um testemunho aqui para vocês. Me convidaram para uma comunhão de células. Eu fiquei bem feliz que me chamaram para ser um jurado de pudim. Eu tive que experimentar 12 pudins e dizer qual deles era o melhor, né? Eu confesso que eu fiquei em dúvida em várias vezes, mas só para provar outra vez, meu lado gordinho estava ali, ó, eu estou em dúvida desse, dá mais um pouquinho. E depois disso o pessoal estava numa jogatina, uma jogatina do bem, né? Eles estavam numa jogatina ali e tinha uma regra que você tinha que pegar a carta de cima. E eu, perdendo e desesperado, peguei a segunda carta de cima. E alguém gritou, pastor roubando. E eu falei o seguinte, irmã, agora vocês já sabem que é uma irmã, mas, irmão, tanta gente na mesa para você olhar o jogo, você está olhando o meu, cuida do teu jogo. E na hora o Espírito Santo me lembrou de Mateus 25, 21, aquele que é fiel no pouco, será fiel sobre o muito, mas aquele que é infiel no pouco também será infiel no muito, né? Deus me lembrou que eu era filho de Deus, que eu fui comprado por um alto preço, e Deus me lembrou que tudo isso em poucos segundos ali, que parecia uma vida, passou um filme, me senti no tribunal de Cristo, vindo assim todos os meus pecados, e o Espírito Santo me lembrando que eu ensino os meus filhos que a mentira não faz parte da cultura da nossa família, porque conhecereis a verdade vos libertará. O nosso Pai, o nosso Deus é um Deus da verdade, mas o pai da mentira e o Espírito Santo pegou pesado, porque ele falou o seguinte, você roubou, e a minha alma gritou, não roubei. E o Espírito Santo mostrou quem é o pai da mentira. E naquele momento eu tive que gritar, pessoal, me perdoa porque eu roubei. Mas eu confesso com você que dentro do meu coração eu estava chorando, porque uma simples carta estava roubando a minha unidade com meu Deus, a minha unidade com o Espírito, estava roubando quem eu era, estava querendo roubar aquilo que Deus tem projetado para mim. E naquele momento eu te confesso que eu me senti numa saia justa, porque o Espírito Santo falou que o pai da mentira é o diabo, mas eu me vi diante de uma encruzilhada, onde a minha reputação fala, é mentira branca, você estava de figas, não deu nada, ninguém estava vendo, ninguém ouviu. Mas no fundo, tudo que o inimigo queria roubar é quem eu era. Porque se eu sou filho de Deus, eu sou filho da luz, eu tenho que andar como filho da luz. E dentro de mim eu estava ali chorando, porque eu falando assim, Deus, eu não quero ser essa pessoa. E eu me lembrei dessa palavra, com que eu tenho entrado em concordância, com o que eu tenho entrado em unidade, o que eu tenho deixado entrar na minha casa, o que eu tenho deixado entrar no meu casamento, o que eu tenho deixado entrar nos meus relacionamentos, né? Não quero colocar a culpa dos outros, a culpa eu preciso assumir a responsabilidade, porque quem pegou a carta não foi o Espírito Santo, não foi outra pessoa, foi eu. E então, ter uma vida de consagração é uma vida aonde você se coloca no altar, aonde você lembra da obra da cruz, para que o Espírito Santo possa trabalhar o que precisa ser trabalhado na nossa vida. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. A segunda coisa para você andar em unidade, né? Então aquele povo estabeleceu uma vida de consagração, ele restabeleceu o altar do Senhor. A segunda coisa para você andar em unidade tenha uma vida que mantenha a unidade com a palavra.
tenha unidade com a palavra. Sabe, uma vida cristocêntrica, onde Deus é o centro. A palavra dele vai ser luz, lâmpada, a palavra dele vai ser baluarte, a palavra dele vai nos confrontar, a palavra dele vai nos repreender, a palavra dele vai nos animar, a palavra dele vai nos fortalecer. Olha o que aquele povo fez. Neemias 8:1. Todo o povo se juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Aí versículo 3, ele a leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender, e todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Versículo 5, Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então, ouça isso. Então eles adoraram o Senhor, prostraram seus rostos em terra e adoraram ao Senhor. Eu gosto de uma outra versão que diz o seguinte: levantando as suas mãos, inclinaram as suas cabeças e adoraram ao Senhor com os seus rostos em terra. Sabe, amados, naquela situação não estava ninguém ali do meu lado, mas o Espírito Santo da verdade estava confrontando o que precisava ser confrontado. Sabe, e ao reconhecer o meu pecado, ao reconhecer a minha conduta que não agradava o coração de Deus, eu estava dizendo: Senhor, diante da sua palavra, eu só posso dar uma resposta. Diante da sua palavra, só me resta ao me render aos seus pés, a inclinar quem eu sou e te adorar. Senhor, miserável homem que sou, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, e ao nós rendermos a palavra de Deus, essa palavra nos limpa, essa palavra nos cura, essa palavra nos transforma, essa palavra nos fortalece, essa palavra traz à existência aquilo que nós não temos, essa palavra preenche as lacunas que estão na nossa vida, essa palavra nos cura, porque Hebreus 4:12 diz o seguinte: essa palavra é viva, eficaz, mais poderosa que uma espada de 2 gumes, capaz de separar espírito da alma, juntas e medulas, e discernir a intenção do coração do homem. Sabe por quê? Porque essa palavra é uma pessoa, é a pessoa do Senhor Jesus. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite e pedir que você pudesse abrir as suas mãos. Sabe por quê? Porque eu entendo que para essa mensagem ser uma bússola, ser um baluarte, essa mensagem ser um apontamento de Deus para a nossa vida, para esse tempo, para essa estação. Sabe o que acontece? Eu sinto que nessa noite, eu e você precisamos dar uma resposta para Deus. Eu e você precisamos dar uma resposta para Deus. Você não precisa dar uma resposta para mim, você não precisa dar uma resposta para a CCC, você precisa dar uma resposta para aquilo que Deus já está falando na sua vida, para aquilo que Deus já está trabalhando nesse processo, para aquilo que Deus já está fazendo nesse tempo. E nessa noite, eu quero dar a oportunidade para você que está nos visitando pela primeira vez, para você que é um convidado, para você que está vindo, que talvez você estava afastado de Deus. Pastor, como que eu posso me unir a Deus? Como que eu posso concordar com aquilo que Deus tem para a minha vida? Amado, o primeiro passo que você tem que fazer é entregar a sua vida para Jesus, é você concordar com a obra de Deus na cruz pela sua vida, é você concordar que Deus te ama e tem um propósito para você, e isso ninguém pode fazer por você. E eu quero fazer uma oração, entregando a nossa vida para Jesus. E no final dessa oração, esse é o desejo do seu coração, você vai dizer amém. Porque você vai estar dizendo amém para a obra de Deus na sua vida. Pastor, mas eu não quero isso. Amém, não fala nada e você anula a sua oração.
Queria pedir que a igreja pudesse me ajudar. Feche os seus olhos, abre as suas mãos por um momento. Espírito Santo, vai ministrando cada coração, Pai. Vai falando a cada coração. Pai, eu oro em nome de Jesus. Toda tentativa do inimigo de querer roubar aquilo que o Senhor tem estabelecido para a vida do meu amado irmão, para a vida da minha irmã, para a vida desse casal, dessa família, seja colocado por terra agora em nome de Jesus, Pai. Mas que o Espírito Santo da verdade possa nos guiar em toda a verdade nessa noite, Pai, nos conduzindo, Pai, à obra maravilhosa que o Senhor tem para cada um de nós. Igreja, repete comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite, assim como a minha mão está aberta, o meu coração está aberto para Ti, e eu quero declarar que eu recebo o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário pela minha vida. E eu te peço, Jesus, perdoa os meus pecados, faz de mim uma nova criatura, um filho de Deus. E isso eu quero declarar diante dos céus e da terra, que a partir de hoje, Cristo Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, para a glória de Deus Pai. Essa é a minha fé, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Continua um pouquinho ainda com seus olhos fechados. Se tem alguém aqui